grandezas vetoriais. Em física é metade do trabalho matemático que a gente tem que ter. Quando a gente fala sobre forças, por exemplo, está expressando diretamente uma grandeza vetorial. Quando se fala em cálculo da resultante de um sistema de forças, tudo que você aprendeu sobre operações de vetores tem que ser colocado em cima da mesa. Vestibular da Unicristos para Medicina, prova específica de 2014, questão de número 45. É muito comum nas provas da Cristos, você tem visto aí ao longo da série de vídeos, e se a gente folhear as provas, sempre aparece uma questãozinha dessa lá. E, como é uma prova contextualizada para a área de saúde, sempre é aplicada a alguma situação relativa ao corpo humano. Vamos dar uma olhada no enunciado. A maioria dos iniciantes em atividades musculares e até mesmo alguns avançados tem como objetivo principal ganhar bíceps e peito. Porém, o deltoide é o grupo muscular que mais provocará aquele visual de grande em uma pessoa. O músculo deltoide tem um formato triangular e movimenta o braço. A magnitude aproximada da força resultante ao quadrado. E aqui é extremamente importante que a gente vá interpretando o texto. A magnitude aproximada da força resultante, e aí foi dito aqui, ao quadrado. Não é o costume. Normalmente se pede o valor da resultante. Aqui foi pedida a resultante ao quadrado. Exercida pelo deltoide para elevar o braço. Considerando que as partes anterior e posterior desse músculo fazem esforços de FA, de força no deltoide anterior, 50 newtons, e FP, de força no deltoide posterior, 30 newtons, respectivamente, será. E aí repara que foi dado aqui umas informações básicas. O seno e o cosseno de 45 e o seno e o cosseno de 30 graus. São valores com os quais a gente está acostumado a trabalhar, mas não custa nada quando vem informado no enunciado. Bom, vamos trabalhar direto em cima da figura, e eu transportei a figura da questão para um grid. É sempre legal trabalhar com os vetores em cima de um grid. E aí o que acontece? Quando você fala de um grid, você está fazendo referência a linhas verticais, então pensa-se logo em eixo Y, e em linhas horizontais, e você pensa logo num eixo X. Repare então que uma das forças, a força aplicada pelo deltoide anterior, tem uma direção, como eu destaquei aqui agora, que não aparece nem no eixo X e nem no eixo Y. Qual é a primeira coisa que a gente pensa em fazer quando aparece um vetor assim inclinado? É a decomposição do vetor. Ou seja, é imaginar como se esse vetor fosse constituído de dois vetores. Ou seja, como se ao invés de uma força inclinada, eu tivesse duas forças simultâneas e independentes, uma no eixo X e a outra no eixo Y. É o que nós chamaríamos de FA no eixo Y e FA no eixo X. É importante também que a gente fique muito esperto com o ângulo. Repara que na própria figura foi colocado o prolongamento do vetor FA, assim como tem a referência do ângulo que ele faz com a vertical, com o eixo Y. Percebe-se que esse ângulo é de 45 graus. Ora, um pouquinho de geometria para a gente perceber, olhando aqui para baixo na figura e olhando aqui para cima, ângulos opostos pelo vértice, de tal maneira que eu possa afirmar que esse ângulo aqui também vale 45 graus. De que é que isso me serve? Quando a gente faz a decomposição de um vetor, nesse caso a decomposição da força, a primeira coisa que a gente procura é aquela componente que fica assim, do ladinho, ligada, colada, adjacente ao ângulo, porque adjacente é sinônimo em trigonometria de cosseno. Então, no caso, cosseno de 45 graus. Logo, a outra componente, o FAX, pode ser calculado como FA vezes o seno de 45.
Se bem que quando o ângulo é de 45, tanto faz o que é seno e o que é cosseno em termos de valor, né? Afinal de contas é tudo igual. Ora, se nós fizermos a decomposição da força A, você já sabe o que é que eu vou fazer com a força P, a força exercida pela parte posterior do deltoide, que também aparece inclinado, mas agora para o outro lado. Eu vou decompor o vetor força, ou seja, imaginar como se eu tivesse duas forças atuantes, simultâneas e independentes. Uma força vertical, e nesse caso para cima, que nós chamaríamos de FP no eixo Y, e simultaneamente e de forma independente, uma força imaginária no eixo X, nesse caso apontando para a esquerda, que nós chamaríamos de FPX. Mais uma vez, observando os ângulos como eu fiz anteriormente. Foi mostrado na própria figura o prolongamento da força P e o ângulo de referência que esse vetor faz com a vertical, nesse caso 30 graus. Logo, pensando em geometria, tendo esse ponto como um vértice, ângulos opostos pelo vértice, e eu descubro que aqui em cima eu tenho um ângulo de 30 graus. Mais uma vez, a componente imaginária que está no eixo Y, ela está adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, o valor dela pode ser calculado multiplicando FP por cosseno de 30 graus. E se eu tenho a componente cosseno, fatalmente a outra componente vai ser força vezes o seno de 30 graus. Observe então, por que trabalharmos com as componentes ao invés das forças originais? Porque então estou tentando facilitar a minha vida e organizar os cálculos. É como se eu tivesse então duas forças atuando no eixo Y e essas duas forças apontam no mesmo sentido. Então eu posso calcular uma resultante parcial apenas no eixo Y. Vou chamar essa força de força resultante no eixo Y. Como ela é o resultado da soma do FPY e do FAY, e os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, então o valor de FY é simplesmente a soma de FPY com FAY. E agora virou matemática. Eu já sei que o FPY é FP vezes o cosseno de 30 graus. E sei que o FAY é FA vezes o cosseno também, só que nesse caso de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Os valores foi dito no texto, lembra do enunciado? A gente destacou aqui, ó, o valor de FP, 30 newtons. O valor de FA, 50 newtons. Então, FP valendo 30 newtons. O cosseno de 30 foi dado 0,86, para a gente não trabalhar com raiz, certamente. A força A valendo 50. E o cosseno de 45, que a gente costuma pensar em raiz de 2 sobre 2, pediu para ser usado como sendo 0,7. Nesse caso, então, repara que essa dezena tira aquela vírgula e nós vamos ter 3 vezes 8,6, que daria 25,8. E essa dezena, mudando aquela vírgula também, 5 vezes 7, 35. O que significa, então, dizer que essa resultante parcial imaginária no eixo Y valeria 30, 50, 60, 60,8 newtons. Agora, não esqueça que nós temos simultaneamente duas forças atuando no eixo do X, de tal maneira que nós poderíamos também calcular a resultante dessas duas forças no eixo X, que eu vou chamar simplesmente de Fx. O detalhe é que, nesse caso, nós temos dois vetores de sentidos opostos, de tal maneira que o valor de Fx
vai vir da diferença entre os dois vetores. Nesse caso, então, nós teríamos a força A no eixo X menos a força P no eixo X. Como calcular esses valores? Já foi dito que o FAX vale FA vezes o seno de 45 graus. E que o FPX é FP vezes o seno de 30 graus. Nesse caso, o FA valendo 50 e o seno de 45 tendo sido dado 0,7, o FP que vale 30 e o seno de 30 que é 0,5. Números mais fáceis ainda que antes, 35 menos 15, e isso aqui vai dar 20 newtons como sendo a resultante parcial imaginária no eixo do X. E aqui eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. Você pode estar pensando, Idelfrânio, tudo bem, no eixo do X eu vejo que eu tenho um vetor para um lado, vetor para o outro, e eu vou encontrar a resultante pela diferença dos dois. Mas por que você colocou FAX menos FPX e não o contrário? Bom, aqui eu dei um de esperto, tá? O que eu fiz foi chamar o FAX de positivo e o FPX de negativo. Repara um detalhe importante. O que não pode ser esquecido quando você trabalha com vetores? Vetor tem direção e tem sentido. E apesar de dois vetores terem a mesma direção, eles podem ter sentidos opostos, como foi o que aconteceu com o FAX e o FPX. Então eu preciso indicar sentidos opostos por sinais contrários. Qual o sentido que eu vou escolher como positivo? Isso é arbitrário. Então repara o que foi que eu fiz. Eu escolhi para a direita, lá para onde aponta o FAX, como positivo. Consequentemente, deixei o FPX como negativo. E na hora que eu calculei a diferença, você viu o resultado? Olha na tela. O resultado deu 20 positivo, significando que o resultado é para o lado que eu chamei de positivo, nesse caso para a direita. O que é muito lógico, para o lado da maior força, que é 35. Agora, o que é mais importante destacar para a gente finalmente chegar na resposta da questão? Eu tenho o valor dessa resultante imaginária no eixo Y e tenho o valor dessa resultante imaginária no eixo do X. Ou seja, a ideia de decompor os vetores é para eu poder trabalhar como se eu tivesse uma resultante de 60,8 newtons apontando vertical para cima. Eu vou tentar aqui usar o grid para fazer uma ilustração, só para ficar registrado, não estou colocando em escala nem nada, a ideia do grid não é para isso. Então, uma força de 60,8 newtons apontando para cima e uma força imaginária simultânea e independente de 20 newtons apontando para a direita. E aí então como é que a gente encontra a soma dessas duas forças, ou seja, a resultante final? Como os vetores são perpendiculares entre si, você sabe que o valor vai ser obtido pelo famoso teorema de Pitágoras. Então, expressando o valor da resultante através do teorema de Pitágoras, o que nós teríamos? A hipotenusa ao quadrado, ou seja, a resultante ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então, nós teríamos 60,8 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Bom, já que eu estou sem calculadora, vamos dar uma ignorada nesse vírgula 8. 60 ao quadrado seria 36 acompanhado de 2 zeros. E 20 ao quadrado, 400. De tal maneira que, muito aproximadamente, essa resultante elevada ao quadrado ficaria muito próximo de 4.000 newtons. E aí agora a gente vai poder procurar nas alternativas o valor mais próximo que existe de 4.000. Que nesse caso então seria 4.096,64. Repara que pela diferença que existe entre os valores das alternativas, aquele meu arredondamento não vai causar prejuízo nenhum. Eu arredondei para um valor um pouquinho menor. Ao invés de trabalhar com 60,8, trabalhei com 60. Então certamente eu obtive um resultante um pouquinho menor do que o valor exato. E uma coisa importante, o elaborador da questão foi até legal com a gente.
por que ele não pediu o valor da resultante? Senão ainda ia ter que calcular uma raiz quadrada. Ele pediu o valor da resultante elevado ao quadrado. Que então já ficava assim do jeito como a gente colocou. Agora, como o vetor é uma coisa importante, e a gente tem mais de uma maneira de encontrar a resultante de um vetor, você reparou que o que eu utilizei aqui foi decomposição de vetores. Mas e se a gente quiser representar essa resultante por um outro processo? Ou aquele jeitinho de somar dois vetores a partir da chamada regra do paralelogramo. E aquela, às vezes confusa para muita gente, aplicação da lei dos cossenos no cálculo da soma. Então acho que vale a pena, já que a ideia é revisar, aproveitar a figura dessa questão e dar uma olhadinha no que seria uma outra maneira de encontrar essa resultante. Olho na tela. Bom, estou reaproveitando então a figura com aquele grid, e aí só para a gente destacar de novo os vetores com os quais nós trabalhamos. A força A, aquela exercida pela parte anterior do deltoide, e a força B, P, aquela exercida pela parte posterior do deltoide. Vetorialmente falando, repara o que nós temos. Nós temos dois vetores ligados origem com origem. Diz a regra do paralelogramo que nós podemos traçar uma linha paralela ao primeiro vetor, uma linha paralela ao segundo vetor, formando o paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo, com a origem na origem comum aos vetores, seria exatamente a resultante dos dois. Mais uma vez eu lembro que o meu desenho não está em escala. Então aquela resultante que eu chamei de R. Lembre-se também que quando a gente fala da soma de dois vetores por esse processo, então nós temos aquela aplicação da lei dos cossenos. Soma dos vetores. Qual é a expressão que a gente utiliza? A resultante ao quadrado é um dos vetores ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado mais, porque em física a gente usa mais, então não é a lei dos cossenos, é uma aplicação dela, duas vezes um dos vetores vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. E aqui é onde entra a revisãozinha da teoria que eu queria fazer. Quando você fala ângulo entre os vetores, então parece bem evidente que esse ângulo seja o ângulo que aparece aqui, de um vetor até o outro. E aí é extremamente importante que você lembre que a física, a ciência como um todo, mas eu estou falando da física, ela é feita de quê? De conceitos e de definições. O que é que se chama ângulo entre dois vetores? É o ângulo que aparece quando os vetores estão assim, ó, ligados origem com origem. Se esses vetores aparecerem ligados extremidade com origem ou extremidade com extremidade, o ângulo que é formado entre as duas setinhas não é o que se define em física como ângulo entre os vetores. Só pode ser chamado de ângulo entre dois vetores o ângulo que aparece quando eles estão desenhados assim, origem com origem, ok? E aí, uma última coisa para fechar. Tem aquela história, eu gosto sempre de dizer, né? Às vezes ficam me perguntando qual é o jeito mais fácil de resolver uma questão. Se você está estudando para fazer prova, eu considero que o jeito mais fácil é aquele que você lembrar na hora da prova, contanto que você resolva a questão. Então, vai que você pensou na hora da prova, ao invés de decompor, você pensou em aplicar a lei dos cossenos. Vale a pena só lembrar um detalhezinho importante de trigonometria. Olhe na tela. Observe, então, que para trabalharmos com a lei dos cossenos, precisaríamos do valor desse θ. E usando, mais uma vez, da geometria, os prolongamentos das setas desenhadas na figura, repara que esse ângulo θ corresponde à soma daquele 40 com aquele 30. Logo, neste caso, o θ seria igual ao 45 graus mais 30 graus. De tal maneira que na hora de trabalharmos com o cosseno de θ, nós estaríamos trabalhando com o cosseno de 45 mais 30. E o que foi que a gente aprendeu nas transformações trigonométricas? Só para dar uma lembrada. Que o cosseno de A mais B é o cosseno de A
vezes o cosseno de B menos o seno de A multiplicado pelo seno de B. Eu não sei se vocês estavam lembrados disso, então achei que valia a pena lembrar. É isso. Bom, e só para fechar, já que a ideia é sempre aprender mais com as situações de prova, repara que a questão fala do músculo deltoide. E aí diz que esse músculo deltoide é o que vai me dar aquela impressão na musculação de eu ficar grandão. E diz que esse músculo deltoide pode ser dividido em 3 partes. A parte anterior, a parte posterior e a parte lateral. E aí, se a gente prestar atenção no que foi mostrado aqui na questão, permite a gente entender porque quando você vai à academia, e aí então, de repente, você chega lá, não tem orientação nenhuma, não sei se tu tem memória de das primeiras vezes que você foi à academia, você nunca tinha feito atividade antes. Então você olha e fica prestando atenção como é que as pessoas fazem os exercícios. De repente você vê lá o cara segurando halteres, o cara levanta os halteres, e aí depois o instrutor vem e te explica que aquilo é um exercício para deltoide, levantamento de halter. Mas com o passar do tempo, e você obedecendo a instrução do personal, o que você vai aprender? Que ao ângulo que você faz de levantamento do peso, se você vai levantar o peso mais baixo do que o ombro, na altura do ombro, ou até mais alto do que o ombro, isso vai determinar qual é a parte do músculo que você vai estar trabalhando. A questão serve para entender exatamente isso. A angulação do braço promove a diferença de ângulo entre aqueles vetores que nós vimos, ou seja, das forças que são aplicadas e exercidas sobre e pelos deltoides, anterior, posterior e lateral. Dependendo então do ângulo que você exerce na hora do exercício, é o tipo de musculatura que você vai estar trabalhando. É isso. Então, o vídeo merece um joinha? É sempre importante a gente que tenta manter um canal conversar com quem assiste o vídeo até o final e lembrar que se você curtiu o vídeo, é importante dar um joinha aí embaixo. Isso melhora as estatísticas do canal e ajuda a manter o canal no ar. Então, se tem te ajudado até agora, a tendência é permanecer. Caso você tenha ficado com dúvida na questão, queira fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão, use os comentários aí embaixo. Para ter mais informações sobre os conteúdos que a gente promove, acompanhe a Física Marginal nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E também é importante dizer, não se esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, cada vez que sair um vídeo novo, você vai sendo avisado. Joinha?